maior, mas muito maior. Eu fico muito feliz por isso. Quem fica feliz também? Vamos agradecer a Jesus? Vamos? Vamos fechar os olhos. Muito obrigada, querido Pai, pelo teu grande amor por cada um de nós. Nós te agradecemos porque tu mandaste Jesus vir e morrer no nosso lugar, porque nós é que pecamos, Jesus não. Agora nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a te amar e a te respeitar, para um dia podermos estar todos juntos no céu, onde não mais vai haver pecado. Obrigada, querido Jesus. Amém. Agora podemos sentar pertinho da mamãe. Abençoar as crianças dessa igreja hoje e sempre, os meninos e as meninas que cresçam sempre bem dispostos e instruídos nos caminhos do Senhor. Fiquei feliz também de ver alguns jovens louvando ao Senhor com seus instrumentos. É uma pequena banda, não é? Uma pequena orquestra que tende a crescer através dos talentos e das vocações desta igreja, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Desejo um sábado feliz e abençoado a todos vocês, que Deus possa abençoar a si e a sua família, para que alcancem os vossos alvos de vida, para que conquistem os vossos sonhos de vida, para que vivam a verdadeira felicidade no Espírito Santo de Deus. Há um texto da Bíblia que gosto muito. O texto está em 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É um texto mesmo muito forte, porque nós temos a tendência de construirmos para essa vida, às vezes achamos que vamos ficar aqui para sempre, queremos nos proteger com boas casas, precisamos ter boas casas, com bons carros, precisamos também. Deus abençoa os seus filhos, mas às vezes nos esquecemos do céu. E a Bíblia diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Antes da mensagem que vamos abordar, quero fazer uma oração com você. Peço que fique em pé e vamos ter uma oração. Nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, já recebemos muitas bênçãos e queremos receber mais bênçãos ainda. Durante a semana, querido Deus, nós acumulamos problemas, temos dificuldades e na Tua casa, no Teu santo dia, queremos depositar estas preocupações nos pés de Jesus. Ele é capaz de conceder-nos a paz e a tranquilidade que vem do Teu trono. Ajuda-nos, Senhor, a despreendermos das coisas más desta vida. Ajuda-nos a aproveitarmos as coisas boas desta vida. E ajuda-nos a pensarmos mais no céu e menos na terra. Ajuda-nos a fazermos jus à fé que abraçamos, de vivermos na terra, mas tendo os olhos no céu. Consola-nos com o divino Espírito Santo e abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. O pastor James Dobson, psicólogo cristão que trabalhou no hospital para crianças em Los Angeles, ele conta a história de um menino de 5 anos que tinha cancro nos pulmões e já estava na fase final. O menino tinha dificuldades em respirar, seu coração já estava afetado, já tinha arritmias e ele estava no colo da sua mãe. Sua mãe era temente a Deus, era cristã, sua mãe contava-lhe histórias da Bíblia e ele era confortado com isto nos momentos finais da sua vida. A mãe apertava o menino no seu peito e falava-lhe sobre Deus e o céu. Ela o estava preparando para o momento da sua morte. E enquanto o menino estava do lado da mãe, entrou a enfermeira Grace Sheffer.
Entrou no quarto e o menino estava falando de uma coisa estranha para a enfermeira. Estava a falar dos sinos do céu, dos sinos de Deus. E ele dizia: os sinos estão a tocar, mamãe. Eu ouço os sinos a tocar conforme a senhora me falou. E a enfermeira então pensou que ele estava tendo alucinações. E a mãe disse à enfermeira: não, ele não está tendo alucinações. É que eu ensinei o meu filho que quando ele ficar amedrontado e quando não pudesse mais respirar, quando tivesse dificuldades para respirar, era para ele olhar para o céu com confiança que Deus ia tocar os sinos para ele. É disso que ele está falando, enfermeira Grace. E o menino faleceu no colo da mãe quando falava dos sinos dos anjos, dos sinos de Deus. Essa história mostra-nos algumas coisas importantes para nós. É que um dos pontos é que todos teremos que passar pelo vale da sombra da morte se Jesus não voltar. Os filhos de Deus morrem protegidos e consolados. E nós temos essa esperança, temos essa promessa na Bíblia Sagrada. No Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia relata a história de um homem que faleceu, amigo de Jesus, adoeceu e morreu, Lázaro. E quando Jesus soube da doença e da morte, quando soube da doença em primeira instância, Jesus não foi até a casa de Marta e Maria, das irmãs. Ele demorou, ele preferiu não visitar o seu amigo Lázaro. Depois que faleceu, aí Jesus então foi até Betânia. E quando chegou lá, Marta disse que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E Jesus disse que Lázaro ia ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar. Todos nós sabemos. Nosso Deus Jeová ensinou-nos que no dia do Senhor, no dia do juízo, no dia da volta de Jesus, ele vai ressuscitar. Mas Jesus disse aquilo que está escrito em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus perguntou para Marta. E aquela família teve a bênção de ter Lázaro vivendo com eles por mais um tempo. Quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, no contexto da ressurreição de Lázaro, ele estava falando da sua divindade. Jesus é Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, desde os tempos eternos, Jesus é Deus, um ser incriado. A Bíblia menciona sobre algumas pessoas que foram ressuscitadas. Paulo ressuscitou um rapaz que caiu da janela, lembram-se? Eutico. Pedro ressuscitou Dorcas. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. E Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, e ressuscitou ele mesmo. E aqui tem uma verdade que poucos pensam nisso. Muitos conhecem, mas poucos pensam e poucos conhecem. E é algo, ou poucos falam, e é algo interessante. Enquanto que os outros foram usados para Deus ressuscitar, Jesus ressuscitou Ele mesmo, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. E quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós vemos a divindade, a trindade divina unida no momento da ressurreição de Jesus. E os teólogos não adventistas, outros teólogos que fazem a exegese correta da Bíblia Sagrada, chegam a esta mesma conclusão. E nós somos abençoados, somos agraciados com a mensageira do Senhor, a profetisa Ellen White. E ela tem uma mensagem muito bonita que está escrita, tem um texto muito bonito que está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 301, que diz assim: quando Jesus foi crucificado, foi a sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isto teria sido impossível.
Aquele que disse, dou a minha vida para tornar a tomá-la, João 10:17, ressurgiu do túmulo para a vida que estava nele mesmo. A humanidade morreu, a divindade não morreu. Em sua divindade possuía Cristo o poder de romper os laços da morte. Declara ele que tem vida nele mesmo para dar vida a quem quer. É tão simples quanto isso, acreditarmos nesse Jesus humano divino. A humanidade morreu, a divindade não. E quando ele ressuscitou, foi através do seu poder divino, através da sua divindade, com a cooperação do Pai e do Espírito Santo. A Bíblia menciona sobre duas grandes ressurreições, todos nós sabemos. Nós, adventistas do sétimo dia, temos esse ponto das ressurreições como uma doutrina bem vincada. E nos estudos bíblicos nós falamos sobre isso, em casa nós lemos sobre isso, ensinamos os nossos filhos sobre isso. Em João 5, 28 e 29, fala-nos sobre isso. João 5, 28 e 29. Diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E quando vamos não vou ler agora, mas quando vamos em Daniel 12, verso 2, fala exatamente a mesma coisa. Menciona que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. A primeira ressurreição, que vai ser no momento da volta de Jesus, será a nossa ressurreição, se falecermos e Jesus não voltar. Será a ressurreição dos salvos. Eu tenho fé que todos nós estaremos preparados para a volta de Jesus, vivos ou não. Será a ressurreição dos justos, a ressurreição dos obedientes, a ressurreição dos filhos de Deus. Mas depois haverá um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. A segunda ressurreição será a ressurreição da condenação. Será depois dos 1000 anos, a ressurreição dos perdidos, a ressurreição dos desobedientes. E eles vão ressuscitar por um pouco de tempo apenas, um espaço curto de tempo. Só para reconhecerem que tiveram oportunidades, desprezaram, vão dar glórias a Deus e depois vai vir um fogo e vai destruí-los para sempre. Haverá depois a separação eterna, a morte eterna. Não haverá um fogo do inferno a arder para sempre, conforme é ensinado em alguns segmentos religiosos. Deus é um Deus de amor e de misericórdia, Ele vai pôr fim ao mal, ao pecado, a Satanás, aos demônios, aos desobedientes, não só aos maus, mas também aos desobedientes que não aceitaram, por uma simples razão. Quem não aceita Deus na terra, não vai ter prazer de viver com Ele no céu. Então Deus vai, através do seu amor, da sua misericórdia, fazer um favor de eliminar para sempre. Claro que não vai ter o fogo do inferno, e Deus vai viver eternamente com os salvos. Ao Jesus ressuscitar Lázaro, e sendo Ele mesmo a ressurreição e a vida, Ele é a garantia da nossa ressurreição também. Em 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu gostaria de ler, é um texto que vamos relembrar os estudos bíblicos que fizemos um dia, mas não só isso, vamos alimentar a esperança da ressurreição quando Jesus voltar. E se Deus nos der a graça de Jesus voltar nos nossos dias e não passarmos pela morte, temos também esse texto que nos traz esta esperança. Vejam que texto maravilhoso. Filipenses, ou melhor, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto, 1 aos Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sinto falta do meu pai, da minha mãe e de um irmão. Éramos em 10, agora somos em 9 filhos, de um irmão que faleceu. E eu acredito que vou reencontrá-los no dia da ressurreição, porque
dentro da nossa compreensão, eles estavam preparados. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus, quer de uma forma ou outra, quer vivo ou necessitando da ressurreição de Jesus. E eu oro para que a igreja de Cristo também esteja preparada. Oro por você todos os dias, oro para os irmãos que Deus nos confiou, oramos, pedindo as bênçãos para que estejamos preparados para aquele dia. Meu pai, minha mãe e irmãos faleceram novos, 74, 64 e 62 anos. O irmão foi no ano 2020 por falência dos órgãos associada ao Covid-19. E eu imagino como será o dia da ressurreição. Eu acredito na ressurreição. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não valeria a pena estarmos aqui, podíamos ir embora, mas como Jesus ressuscitou, Ele nos comunica a esperança. A Bíblia menciona que os salvos receberão corpos glorificados e imortais. Seremos transformados, no abrir e no fechar de olhos. Será um dia magnífico e glorioso. Como é que está a nossa esperança? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa alegria? Quando pensamos na volta de Jesus, que sensação sentimos? De alegria, tristeza, temor? Aqueles que confiam em Deus não temem, não é? Aguardam em Jesus. O livro O Grande Conflito, também inspirado por Deus através da profetisa Ellen White, tem um texto maravilhoso que diz assim: os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Crianças são levadas pelos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Não é lindo imaginarmos como será aquele dia? Será o ápice, será o auge da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração. Será a compensação, será a glória, será o prêmio da nossa caminhada cristã. Com algumas dificuldades, com alguns problemas, aqui nós estamos, não é? E você deve estar pensando em uma pessoa querida que hoje descansa na sepultura. Deus poderá ressuscitar para a vida eterna. Não cabe nos julgar se vai ser salvo, se não vai ser salvo. É Deus que define a situação de cada pessoa. A nós cabe nos preparar e desejarmos o melhor para todas as pessoas. Paulo disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então temos que ter essa fé, essa esperança. A ressurreição da condenação será no fim dos 1000 anos, conforme dissemos. Apocalipse 20, verso 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, vão ressuscitar para o juízo final e sofrerão a morte da separação eterna. Mas eu gostaria de, agora, nestes últimos 10 minutos, abordar um outro tipo de ressurreição que Jesus pode operar no coração das pessoas, na nossa vida. Jesus, sendo a ressurreição e a vida, Ele oferece vida aos que estão mortos espiritualmente, aos que sentem-se mortos ou desanimados, tristes, abatidos, achando que a vida espiritual não terá uma saída a mais. Em Zacarias capítulo 9, verso 12, nós temos um texto muito interessante. Diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias nasceu em Babilônia. Lembra do cativeiro de Babilônia? O povo de Deus ficou lá os 70 anos, um pouquinho mais, e depois voltaram. Zacarias nasceu em Babilônia. E ele percebeu a agonia do povo de Deus que queria voltar para Jerusalém, queria voltar para o templo, queria reconstruir as casas, queria voltar a viver na sua pátria, queria adorar ao Senhor no templo. E lá no cativeiro não havia templo, não havia rolos do Velho Testamento, não havia Bíblia, não havia facilidade de comunhão com Deus. E Zacarias então era um jovem que sabia do sofrimento do povo de Deus e disse: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ao templo.
Nós temos um templo tão bonito, né? E às vezes nós ficamos desanimados em vir, em participar, em atuar, em servir. O povo era escravo e tinha perdido tudo. Tinha perdido a glória de Deus. Deus, irmãos, é especialista em transformar lágrimas em sorrisos. Deus é maravilhoso nesse aspecto, Ele é fantástico, é especialista. A irmã Ellen White tem um texto que diz: quando o Espírito Santo de Deus toma posse do coração, transforma a tristeza em alegria. Então, por vários motivos, ficamos tristes, né? São vários os motivos. É escusado dizermos quais. Todos nós sabemos. Todos nós derramamos lágrimas em algum momento. Todos nós, em algum momento, levantamos de madrugada pensando de como é que seria a solução do problema no dia seguinte, problema mais sério. E a irmã Ellen White fala isso. William Shakespeare diz: a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Salomão falou: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E agora? Paulo disse: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo estava preso quando escreveu estas palavras, né? Nós estudamos na lição da Escola Sabatina num desses sábados atrás. Deus quer ver-nos felizes, Deus quer ver os seus filhos felizes. Nós nascemos para a felicidade, nós nascemos com a eternidade no coração, nascemos para sorrir, nascemos para servir a Deus, para servir as pessoas. Deus quer ver-nos felizes, Deus quer que seus filhos sejam felizes e vivam felizes. Tem um exemplo na Bíblia do patriarca Jó, que Deus devolveu em dobro tudo que foi tirado. Deus permitiu, o inimigo levou o que Jó tinha, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, isso sim, 1.000 bois e 100 jumentas, era o maior de todos do Oriente, era muito rico. De repente, aconteceu aquela vicissitude, aquele revés, aquela dificuldade na vida dele. Deus permitiu que ele perdesse tudo, mas depois restituiu em dobro. Nós, em algum momento, também nos enquadramos nessa história, não é? Pensávamos que a nossa vida ia tomar um rumo e de repente tomou outro. E agora ficamos tristes ou estamos tristes por isso. Em Jó, capítulo 42, verso 12 diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Repito que Deus é especialista em devolver a alegria aos seus filhos. Isso é maravilhoso. Uma pergunta para você: o que aconteceu na sua vida que de início achava que ia ser algo muito mal, mas depois foi uma bênção? Não precisa me dizer, mas pense. Há males que vêm para o bem, né? Talvez separação, divórcio, talvez a perda de um trabalho que gostava muito e que nunca mais vai tê-lo de volta, talvez a perda de alguém, de um amigo que amava, por falecimento, por distância, por saudade, a perda da saúde que o aproximou mais de Deus. O rei Ezequias teve as suas frustrações. O profeta chegou para ele e disse que ele ia morrer. Em 2º livro de Reis, capítulo 20, verso 1, diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Imagina se o médico desse esse diagnóstico para você: olha, você tem 15 dias de vida, 1 mês, 2 meses no máximo, aproveite da maneira como você quiser. Foi exatamente isso que aconteceu. O profeta Isaías falou isso para o rei Ezequias. Ezequias orou ao Senhor, diz a Bíblia que ele chorou amargamente, porque a sua sentença de morte estava dada ali. Nós não nascemos para morrer, nem para a infelicidade. Quando vamos no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, em Eclesiastes 3, verso 11, ele diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós nascemos com a centelha da vida, nós nascemos para a imortalidade. Adão e Eva foram criados não para morrer,
Tanto é que uma pessoa em seu estado emocional e de saúde normal, quando acorda de dia, independente de manhã, independente da idade, não pensa que vai morrer. Quer viver, quer cuidar dos animais, quer cuidar dos filhos, quer trabalhar, quer viver, quer ter a sua rotina, porque Deus é que colocou isso em nós. E o rei Ezequias também não queria morrer. Deus é maravilhoso em atender as nossas orações. Deus deu-lhe mais 15 anos. Deus ouve as nossas orações. Deus nos concede a segunda oportunidade. Você já teve a segunda chance também? Já teve a segunda oportunidade na sua vida? Quer seja no trabalho, quer seja em relacionamentos, quer seja, qualquer que seja o ponto. Na fé, na comunhão com Deus, no perdão de Deus, Deus nos aceitando, isto nós podemos ter certeza que Deus nos dá a segunda chance sempre que precisarmos. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então nós temos a segunda chance para o perdão dos nossos pecados sempre que nós quisermos. É claro que não vamos abusar de Deus, né? Deus nos coloca numa plataforma em que nós podemos viver sem repetirmos os pecados conhecidos. Deus quer que nós vivamos em santidade. E quando Deus nos dá a segunda chance, sabemos aproveitar? O rei Ezequias não soube aproveitar. O que ele fez? Ele mostrou todo o reino para os inimigos e anos depois os inimigos foram lá e levaram o povo cativo. Estamos sabendo aproveitar as oportunidades? Que Deus abençoe todos nós hoje. O mais lindo atributo do caráter de Deus é devolver aos seus filhos aquilo que perderam por causa das suas más escolhas. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. Davi pecou contra Deus, foi para o deserto, Deus foi atrás, ele se arrependeu e Davi escreveu uma história maravilhosa. Elias temeu a morte, fugiu para o deserto, Deus foi atrás, Deus manifestou-se através de uma voz mansa e humilde, e Elias entendeu que devia continuar cumprindo a missão, foi um grande profeta. Moisés pecou, matou um homem, foi para o deserto e Deus transformou o limão da vida de Moisés numa boa limonada e ele passou 40 anos no deserto de Midian, depois mais 40 anos libertando o povo de Israel. Pedro pecou contra Deus, traiu Jesus. Depois que Jesus morreu, ele foi para a Galiléia para a pescaria, depois Jesus ressuscitou, passou mais 40 dias na terra, convencendo não só Pedro e os outros apóstolos, e eles se tornaram os fundadores do cristianismo. Você peca e Deus não se cala, Ele envia o Espírito Santo atrás de você e atrás de mim. Somos fracos, nós somos humanos. Não estou falando de pecados grandes, eu estou falando de pecados pequenos, como o pecado da omissão. A Bíblia diz que se eu sei que devo fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando. Isso é forte, não é? Podemos pecar por ficarmos de braços cruzados. Então, quando nós pecamos, seja qual for o tamanho do pecado, Deus vem ao nosso encontro através do Espírito Santo, de dia, de noite, no silêncio, e fala para nós nos arrependermos, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Agar e Ismael foram despachados de casa por Sara e Abraão, Agar chorava e o anjo mostrou a fonte de água, descedentaram-se, foram abençoados e tornaram-se numa grande nação, os árabes de hoje. Adão e Eva pecaram e Deus foi atrás. Onde estás, Adão? E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. E dentro desse contexto nós encontramos a primeira profecia da vinda de Jesus. A primeira profecia que fala da primeira vinda de Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 15, é um texto que nós conhecemos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, essa profecia cumpriu-se com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus na cruz, mas ele
morreu e não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Adão e Eva perderam o jardim do Éden, sim, mas não para sempre. Por quê? Porque antes do dilúvio, Deus levou o jardim do Éden para o céu, para não ser destruído. Está no livro Patriarcas e Profetas, logo no começo, depois da página 33, nós lemos sobre isso. Então nós também teremos o privilégio de conhecer o jardim do Éden, será uma amostra do paraíso que era a terra, que será no céu. E esse livro, Patriarcas e Profetas, diz assim: tudo que se perdera pelo pecado será restaurado. Não é maravilhoso termos o conhecimento dessa promessa? Não é reconfortante sabermos disso? Portanto, queridos irmãos, Jesus sendo a ressurreição e a vida, Ele fez coisas maravilhosas, faz coisas maravilhosas e promete-nos coisas lindas, promete-nos muitas bênçãos. Ele mostrou o seu amor sobre a morte, Ele tinha vida em si mesmo, Ele se auto-ressuscitou com apoio do Pai e do Espírito Santo. Ele tinha vida em si mesmo, divindade inerente, né? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou também a esperança de muita gente que já não tinha esperança. Para Maria Madalena, ele disse: perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. Para Pedro, ele disse: amas-me, Pedro? 3 vezes, porque Pedro tinha negado 3 vezes, então Jesus fez questão de perguntar 3 vezes. Amo-te? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pode ressuscitar os nossos sonhos pelo poder do Evangelho. No decorrer da vida nós colocamos alvos, ideais, sonhos, temos sonhos, né? Especialmente a juventude tem mais sonhos que os de mais idade, e é natural isso, e de repente a vida mostra o contrário. Mas se perdemos estes sonhos, se não realizamos, e se for da vontade de Deus, independente da idade, Deus vai conferir a realização desse sonho. Em 2 Timóteo 1,10 diz assim: Jesus destruiu a morte e trouxe luz, vida e imortalidade pelo Evangelho. Podemos ter vida através do Evangelho. Podemos sentir uma profunda alegria nesta vida, uma alegria do céu por antecipação também. Podemos viver com motivação hoje. Se aceitarmos o Evangelho de Cristo, ressuscitaremos no último dia e viveremos a eternidade com Cristo. Reencontraremos os nossos queridos que hoje estão sepultados. Poderei reencontrar meu pai, minha mãe, meu irmão. E poderei reencontrar também o menino que ouviu os sinos do céu, os sinos dos anjos. Que Deus mantenha a esperança da vida eterna em seu coração, em meu coração, em nosso coração. Amém.